Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mecânica dos fluidos, estática dos fluidos e manometria. A gente vai resolver um exercício e o conceito que foi importante a gente vai revisando. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir o nosso vídeo, né? Se inscrever no nosso canal. E se de repente você precisa aprofundar os conhecimentos, mecânica dos fluidos e outros temas, né, de faculdade, nós temos vários vídeos exclusivos para membros, né? Então, se você tiver interesse, clica lá em Seja Membro e dá uma espiada, dá até para você ver quais são os vídeos que estão disponíveis, né? Já são mais de 500 disponíveis, e aí fica o convite para isso, né? Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao assunto, né? E o que a gente tem aqui, né? Então, o exercício diz o seguinte: a água enche a tubulação AB de modo que a pressão absoluta em A é 400 kPa. Se a pressão atmosférica for 101 kPa, determine a força resultante que a água e o ar ao redor exerce sobre o tampão em B. O diâmetro interno do tubo é 50 milímetros. Então, nesse exercício, nós temos então alguns conceitos importantes. Quais são eles? Primeiro, o próprio conceito de pressão. Né? O que é pressão? Pressão é definido como a força infinitesimal aplicada numa área infinitesimal. Né? Mas, quando a força é constante, né, aplicando a integral, eu tenho que a pressão ela vai ser a força normal dividido pela área da seção transversal. Né? Então, essa é a definição mais simples de pressão. Bom, e pressão absoluta? Bom, pressão absoluta, como o próprio nome fala, é aquela pressão total, né, que um determinado corpo está sujeito. Né? Então, a pressão total. Agora, qual seria a outra pressão possível? Né? A gente já falou sobre, né, tem outros vídeos no canal, onde a gente falou da pressão efetiva. Né? Como o próprio nome fala, né, pressão efetiva ou pressão relativa, ela vai ser uma pressão, se ela é relativa a alguma coisa. Né? E por que eu tenho essa outra pressão? Bom, se nós estamos no planeta Terra, tudo que está dentro do planeta, não dentro da Terra, né, mas na superfície, né, da Terra, vai estar sujeito à pressão atmosférica. Né? Então é um outro conceito. Pressão atmosférica é a pressão, né, dos gases da atmosférica exerce sobre cada um de nós, né, sobre tudo que está aqui na Terra. Né? Então qual é a pressão que de fato está maior ou menor do meu sistema, né, do que a atmosférica? Então, daí que vem esse conceito de pressão efetiva ou pressão relativa. Relativa a quem? A própria pressão atmosférica. Então, quando eu falo de pressão relativa, eu coloco a minha origem, vamos dizer assim, em termos de escala de pressão, na pressão atmosférica. Então, significa que tudo que tiver na pressão atmosférica eu vou considerar como pressão zero, e aí eu faço a minha medição. Qual é o instrumento mais utilizado para medir pressão? É o manômetro. Por isso, também recebe o nome de pressão manométrica. E se a pressão for abaixo da atmosférica, né, uma pressão negativa, uma pressão de vácuo, às vezes ela recebe o nome de pressão vacuométrica. Né, mas o instrumento que vai medir vai ser o próprio manômetro, normalmente o manômetro de Bourdon. Né? Se for sistemas mais avançados, né, com automações, aí eu vou ter os transdutores de pressão, que aí ele mede a pressão e converte isso num sinal elétrico, e aí, né, o sistema ele faz algumas coisas com ele, depende da lógica da automação empregada naquele sistema específico. Bom, feito esse preâmbulo, né, é importante, né, não estou enrolando não, é importante para você entender sobre o assunto. Né? Bom, então voltando aqui na nossa apresentação, né, então o que vai acontecer aqui? Né? Ele quer saber, primeiro, qual é a pressão que a água ela exerce aqui no a água aqui, né, que está dentro desse sistema. A água, no caso, vai exercer uma pressão de dentro para fora, tentando tirar esse pino daqui, né, esse tampão daqui. Né? Ao mesmo tempo, eu vou ter a pressão atmosférica, quer saber a pressão que age, né? Ele vai querer saber qual é a pressão atmosférica, qual a pressão do ar, né? A pressão do ar aqui, que atua,
né, no sentido de pressionar. Né? Qual que é a pressão do ar? A pressão do ar vai ser a pressão atmosférica que exerce aqui. Né? Só que ele não está pedindo a pressão, ele está pedindo a força. Né? Por isso que eu falei, né, que o conceito de pressão vai ser a força normal dividida pela área da seção transversal. O que é a seção transversal? Eu corto isso aqui, né? Quando eu corto isso, eu vou ver o que? Eu vou ver um círculo, né? Faz de conta que está um círculo, né? E é essa área aqui que é a área transversal, né? A área da seção transversal. Eu corto e aí eu faço essa área. Bom, o que diz a manometria, né? Voltando aqui para mim de novo, o que acontece, o que eu tenho de importante dentro da manometria, né? É, o princípio de Esteves, ele diz que a diferença de pressão entre dois níveis diferentes vai ser, né, a cota, né, que eu tenho de desnível, quanto mais profundo, né, vezes o peso específico. Ou eu posso calcular também a pressão, né, uma maneira mais fácil do que falar do princípio de Esteves, é falar qual que é a pressão estática de um fluido. Né? A pressão estática de um fluido vai ser o peso específico, ou ρg, né, que seria o massa específico vezes a aceleração da gravidade, e multiplicado pela profundidade. Significa que quanto mais profundo eu estou, maior vai ser a pressão. Isso se você já, né, já nadou em piscina, né, e mergulhou. Se você está mais próximo da superfície, você tem uma pressão. Se você mergulhar bastante, você vai sentir uma pressão maior nos ouvidos. Né? Por isso que mergulhador, quando vai mergulhar no mar, etc., eles usam tampão no ouvido, né? Em cada um dos ouvidos, justamente para evitar ter um dano no ouvido. E por que não consegue, né? O ser humano não consegue mergulhar numa profundidade maior, se não me engano, acho que é 200 metros, se não me engano, que é o máximo, justamente porque aí a pressão começa a ficar muito alta, né? E o organismo não suporta, né? Esse é o ponto. Então a manometria é isso, eu parto de um ponto, seja da direita ou da esquerda, vou seguindo o meu sistema, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né, o que tiver, vai para direita e esquerda, até chegar no ponto que eu quero. Quando eu desço no meu sistema, a pressão ela vai aumentar, então eu coloco mais na equação. Quando eu subo, eu coloco menos, por quê? Porque, né, a pressão é γH, né, se eu tenho uma profundidade menor, consequentemente eu vou ter uma pressão menor. Então é isso que nós vamos fazer aqui neste exercício. Voltando aqui então para a apresentação, como que vai ficar? Eu tenho então, eu saio de um ponto, começo do ponto B ou começo do ponto A? Você que sabe, o exercício é seu, ninguém tem nada com isso. Né? Então, começando, por exemplo, do ponto B, qual é a pressão no ponto B? Não sei, é o que eu quero descobrir. Então, a pressão no ponto B, estou aqui nesse ponto. Eu vou descer. Se eu vou descer, significa que a pressão vai aumentar. Então, mais a pressão, que é a pressão, como eu comentei, a pressão estática é γH, ou a pressão estática, ρgH. O gama, peso específico, ρ, a massa específica. Né? Então, a massa específica ρ vezes a aceleração da gravidade, eu tenho o gama. Bom, então vai ser mais o ρ da água vezes a aceleração da gravidade vezes o H, vou chamar esse 0,3 aqui, só para ficar literal primeiro, né, depois esse substituir valores, então H, cheguei, desci, então desse ponto aqui, né, fui descendo até chegar nesse ponto. Normalmente em tubulações, né, a gente considera o ponto médio da tubulação para as análises de um modo geral. Né, então, nesse caso poderia ser aqui embaixo? Poderia, não teria diferença não. Né, mas é usual a gente pegar o ponto central aqui, né, da tubulação. Bom, cheguei nesse ponto aqui, né, aqui no cotovelo, e agora eu vou avançar aqui para a direita, né, em direção ao ponto A. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Essa pressão do ponto A, ela vai aumentar ou vai diminuir quando eu ando para a direita? Né? Bom, o que a gente acabou de falar? Que a pressão ela está ligada com a profundidade. Então, se eu estou me movimentando, mas a profundidade não está alterando e o fluido também não está se alterando, né, então continua sendo água, então a pressão não muda. Então, desde que, né, você esteja no mesmo fluido, se você se movimenta para a direita ou para a esquerda, né, dentro desse reservatório, então no exemplo da piscina que a gente falou agora há pouco,
Você entra numa profundidade de 2 metros e fica mergulhando horizontalmente por 2 metros. A pressão vai mudar? Não, porque você está na mesma profundidade. Desci um pouco mais, aí sim a pressão aumenta. Subiu um pouco, né, em direção à superfície, a pressão diminui. Né? Então, nesse caso, nós não vamos ter alterações nas pressões, né, na pressão aqui, em função do movimento para a direita. Bom, então eu cheguei, vim para a direita, cheguei no ponto A. Então, se eu cheguei no ponto que eu queria, igual a pressão no ponto A. Qual a pressão que eu tenho? Bom, o que eu quero, né? Eu quero a pressão no ponto B. Por que eu quero a pressão? Porque eu quero descobrir qual é a força que eu tenho ali, né? Que está sendo aplicada ali, né? Em função das pressões do meu sistema. Então, eu vou ter que a pressão em B vai ser igual à pressão em A, agora que é uma aritmética simples, né? Tá aqui mais passa menos, ρA vezes G vezes H. Bom, o que a gente tem? Né? Não foi dado no problema, então a gente vai adotar os padrões. Né? Então, o ρA a gente vai considerar 1000 kg por metro cúbico, o G 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, num problema real, o que você teria que fazer? Qual é a temperatura do fluido que você está trabalhando? E aí, em função das tabelas, né, no caso da água, aqui 1000 kg, se não me engano, é 4 graus Celsius. Né? Se fosse 20 graus Celsius, cai para 998. E aí vai diminuindo de acordo com que a temperatura vai aumentando. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, o volume aumenta. Se o volume aumenta, a massa específica, né? Só a gente lembrando aqui, a massa específica é a massa dividido por volume. Se o volume está aumentando, o que significa com o ele diminui. Né? Então, por isso, né, que eu tenho vários valores. Aí você pode perguntar assim, e se eu tiver um problema que tiver variação de temperatura? Aí a massa específica vai variar? Sim, vai variar. Aí, como primeira aproximação, o que você pode fazer é considerar os valores médios. Né? Uma segunda opção, né, você poderia fazer, uma segunda opção seria você considerar o pior caso. Né? Então, para os seus cálculos, né, se você considerar a menor massa específica, é melhor ou pior? Né? Aí depende do problema. Né? Então, aí você vai escolher em função disso. Né? No caso de perda de carga, se você tiver um peso específico maior, você vai ter que fazer mais força. Né? Então, no caso do dimensionamento da bomba, por exemplo, aí vale a pena você pegar a massa específica do maior número, porque então ou seja, com a temperatura mais baixa. Né? Significa que você vai dimensionar a bomba maior do que você precisa. Né? Então, com a temperatura mais baixa, a massa específica vai ser maior, ou tem mais peso, né, para empurrar, vamos dizer assim, na bomba. Isso vai ser em favor da segurança dos seus cálculos. Mas nem sempre é tão direto assim. Né? Agora, se falar, não, é uma variação bem significativa, vai de, sei lá, 20 graus até 200, né? Mas fala, mas 200 a temperatura não vai virar vapor? Não, vai depender da pressão do seu sistema, né? Isso é termodinâmica. Bom, aí nesse caso, né, como eu já dei a dica, né, você tem que fazer por termodinâmica, tem que considerar, né, as variações de energia térmica também. Né? Aí você tem que aplicar a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a primeira lei, a primeira é da equação da energia, só que numa roupagem um pouquinho diferente. Bom, voltando aqui então ao problema, né? Então o que vai acontecer? Né? Vou substituir os valores aqui, a pressão em B vai ser igual. Bom, a pressão em A foi dado 400 kPa, então 400 kPa é 1000, né? 10 a terceira, menos ρ da água, 1000, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura 0,3, né, a profundidade ali 0,3. Neste caso, então, a pressão em B, aí eu vou calcular aqui na minha calculadora programável, deixa eu só abrir ela aqui, esqueci, se ela liberar para mim aqui, né? Bom, o que vai acontecer, né? De repente você não tem grana para comprar uma calculadora, né? Deixa eu puxar para mim aqui de novo. Você não tem grana para comprar, né, uma calculadora. O que você faz? Instala o aplicativo Droid 48, né? Isso aqui é a calculadora HP 48, né? Isso aqui é da minha época de faculdade, de 20 e poucos anos atrás, né? Mas quebra o galho, né? Se você não tem grana para comprar a calculadora, né? O aplicativo aqui
ele ajuda bastante, né? Então, 400 mil vezes 1000 de novo, 9,8 vezes, 0,3 vezes, e aí eu subtraio. Então, a minha pressão em B, ela vai ser 39.000, não, 397.000 e 0,60. Né? O que? Pascal. Então, essa seria a pressão. Mas não está pedindo. Eu acho que eu esqueci de voltar para mim aqui. Deixa eu voltar aqui, né, para a apresentação. Eu acabei escrevendo, esqueci de voltar. Bom, então o que acontece aqui, né? Então, fazendo a conta, né, só chamando a atenção aqui, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 397.060 Pascal. Né? Por que eu vou deixar em Pascal? Porque eu quero saber qual é a força, né? E força é Newton. Né? Se eu quisesse escrever aqui 397,06 kPa, né? Só como curiosidade também. Bom, o que a gente sabe, né? O exercício, voltando aqui, ele pede, né? Determine a força resultante que a água e o ar, né, exerce aqui sobre o meu tampão. Então, o que vai acontecer? A água, ela vai exercer uma força, como eu comentei ali, para cima. Então, vai ser a força da água. Ao mesmo tempo, eu vou ter a força do ar aplicando para baixo. E qual vai ser a diferença, né? Bom, a força do ar, ela é decorrente da pressão atmosférica. Então, o que nós temos aqui, né? Se eu for pegar pressão, é força dividido por área. Nesse caso, então, se eu quero força, força vai ser a pressão vezes a área que eu tenho. Né? Então, foi dado que o φ é 50 milímetros, né? Então, eu tenho que fazer a conversão. 50 milímetros dá 50 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Você pode falar assim, porque eu uso potência. Eu, particularmente, deixa eu só ver se eu estou aqui na tela. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com potência de 10. Né? Se você tem dificuldade, a minha sugestão para você é continue fazendo para você acostumar. Que quando você acostumar, vai ficar bem mais fácil a manipulação das contas. Mas aí, como disse, é gosto do freguês aí, né? Bom, então o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter uma pressão agindo, né? Então, se eu for pensar que eu vou fazer um desenho aqui, né? Eu vou ter uma pressão aqui do ar, que nada mais é do que a pressão atmosférica, e ao mesmo tempo, eu desenhei grandão assim só para ficar mais fácil, tá? Só para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho a pressão aqui da água. Então, qual que é a pressão resultante? A pressão ela continua sendo um vetor, né? Então, eu posso calcular que a força ela vai ser igual à pressão em A menos a pressão ATM vezes a área. Deixa eu ir para outra tela, né? Então, vou escrever de novo aqui. Então, a força vai ser pressão em A menos a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, que multiplica a área. Bom, lembrando que a área, né, vai ser π d2 ao quadrado, sobre 4, né? π d2 sobre 4. Então a força resultante vai ser igual. Qual que é a pressão em A? Pressão em A, ou melhor, pressão em B, né? Tô falando bobagem aqui. Né? Então você nem para me avisar, né? Que é a pressão em B, né? Que eu quero. Bom, a pressão em B, então voltando aqui, B, estou consertando aqui, né? Pressão em B. A pressão em B a gente calculou aqui, ó, 397, 0,60 menos
a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, 101 kPa. Então, 101 mil, multiplicado, né, por 10 à terceira, vezes a área, π, vezes o diâmetro. 50 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Isso aqui dividido por 4. Você pode falar assim, mas a área não é πr ao quadrado? É, se você pegar o diâmetro e dividir por 2, no fundo dá na mesma, né? Então também é a gosto do freguês, né? Ao invés de você quiser pegar 50, quiser pegar 25, 100, né? Aí nesse caso não tem o 4, também não tem problema nenhum. É 50 milímetros mesmo, isso que eu estou querendo confirmar. Deixa eu só ver se está na tela. Está na tela certinho aqui. Eu tenho que ficar agora eu estou com uma tela só, então fica ruim de ver. Bom, então, calculando a força, vai ser igual, pegando aqui, né, o aplicativo de novo, no celular. Então vai ficar 397.060, 101 menos 3.1415 multiplica 50 mil divide 2 eleva, multiplica 4 divide. Então a gente tem uma força de 581,3 newtons. Vou fazer a conta de novo, só para ver se a gente não errou. 397.060, 101.000 menos, vai dar 3.1415 multiplica, 4 divide, 50 mil divide 2 eleva, multiplica. É isso mesmo, então acertei a conta. 581,3. Então, veja que nós falamos aqui de vários conceitos, né, importantes, fizemos a revisão, a gente já tem a aula teórica disso também, você pode procurar aqui na playlist. Só que o que é importante, né, se você tivesse que dimensionar qual é o tipo de tampão que você vai colocar, né, eu falo assim, qual o tipo de tampão no sentido, né, você pode colocar, que nem, por exemplo, aqueles tubos de PVC, né? Você tem aquelas, vamos dizer, cola, né? Que o pessoal chama, o nome técnico é de adesivo, né? É uma cola, né? A gente chama de cola. Você tem uma força máxima, né? Que a cola aguenta. Então, se passou dessa pressão, dessa força, né? Que a cola vai conseguir exercer. Eu tenho que, por exemplo, ir para uma conexão roscada, né? Então eu uso, né, o pé da rosca ou qualquer coisa desse tipo. E aí eu consigo aumentar a pressão, mas se a pressão for ainda maior, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que soldar mesmo, né? Então, instalações com pressões maiores, os sistemas todos são soldados, né? Ou, né, pode ser também flangeados, né? Enfim, aí vai acontecendo flangeado, né, parafusado. Então, dependendo, né, do que você tem de informação, né, ou de pressão, né, do seu sistema, você vai escolher. Então, essas contas, elas são importantes para isso, para determinar na prática qual é o tipo, né, de vedação que você ou qual tipo, né, de sistema que você vai utilizar. Aí você fala assim, mas não é voltado à pressão? Normalmente quando o fabricante, por exemplo, ele coloca, ele já sabe, né, para as áreas que estão envolvidas, né, dentro do seu produto, qual é a pressão máxima de trabalho, né? Mas você pode ter, de repente, pressões para tubulações de diâmetros maiores, né, que vai suportar uma pressão maior. Então, quanto maior, né, para a mesma cola, vamos dizer assim, né? Então, você pega lá um tubo de PVC, um tubo de meia polegada ou um tubo de 4 polegadas, a pressão no tubo de 4 polegadas vai exercer uma força maior nesse tampão do que na tubulação menor. Por quê? Porque a área é maior. Se a área é maior, a força vai ser maior também. Então pode ser que para uma determinada condição, uma tubulação ela suporte, uma tubulação menor suporte uma determinada pressão e uma tubulação maior não suporte a pressão, mas a força, por exemplo, seria a mesma, né, nesse caso pensando qual é a força de adesão que a cola tem que ter. Então eu gosto sempre de fazer esses comentários um pouquinho mais práticos para, né, ampliar um pouquinho o nosso entendimento, né, o entendimento de vocês também, trazer um pouquinho mais de conteúdo prático, né. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né, se gostou, compartilha, se não gostou, deixa aí no comentário aí porque você não gostou, né, pra gente
verificar se fizer sentido, né, a gente pode ajustar aqui as coisas que a gente comenta aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.